Fala galerinha do quarto ano, beleza? Hoje nós vamos iniciar a apostila nova, a apostila 3, lá na página 145, o módulo 9, que tem o título As Estrelas da Bandeira do Brasil. Então hoje, na aula de geografia, nós vamos entender o porquê das estrelas presentes na bandeira brasileira e o que significa cada cor da nossa bandeira. Então, pessoal, o Brasil ele tem 26 estados e 5.570 municípios. Cada estado brasileiro é representado por uma estrelinha na nossa bandeira. Então, cada estrelinha na nossa bandeira simboliza um estado do nosso território, do nosso país. Já as cores da bandeira brasileira possuem significados específicos. Por exemplo, a cor verde ela representa a família real portuguesa. E também popularmente ela representa as matas brasileiras, que são grandiosas e muito belas, como a floresta amazônica, que é a floresta que tem a maior biodiversidade do mundo. Já a cor amarela da bandeira brasileira representa a família da Imperatriz Leopoldina, que era lá da Áustria. Mais popularmente, a cor amarela da nossa bandeira simboliza as grandes minas de ouro existentes principalmente no estado de Minas Gerais. Já a cor azul homenageia Nossa Senhora Padroeira de Portugal e do Brasil, mas também ela representa popularmente o nosso céu muito grande, grandioso, né? Na época que não tinha tanta poluição, ele era muito estrelado durante a noite. Já a cor branca, que fica bem no centro da bandeira brasileira, simboliza o desejo da paz do povo brasileiro, né? Junto com ordem e progresso, né? Que simboliza o quê? Simboliza que para o país, para a nação crescer, precisa de organização. E assim, com ordem, nós vamos ter uma evolução, teremos progresso. Então, hoje nós vamos fazer a atividade 1 lá na página 147. Atividade 1 está assim, ó. Analise o mapa a seguir e responda a questão. Brasil político de 1942 a 1977. Se vocês observarem esse mapa, pessoal, nós não temos, não é uma divisão igual nós temos hoje, né? Então, por exemplo, nós não temos o estado do Mato Grosso do Sul. Naquela época, no passado, só existia o estado do Mato Grosso. Nós não temos também o estado do Tocantins, era só o estado de Goiás. Então, naquela época, quando esse mapa foi feito no passado, o Brasil tinha menos estados, tinham menos regionalizações. Lembrando que as regionalizações, os estados, eles são criados para ficar melhor de organizar o país. Então, cada estado tem o seu governador, tem seus municípios com seus prefeitos. Então, quanto mais ocorrerem divisas de estados, mais fácil de organizar o país será. Teoricamente, né, fica mais fácil. Então, lá na letra A temos assim, quantas unidades federativas há nesse mapa do Brasil? Então, pessoal, nesse mapa do Brasil nós temos o quê? Nós temos 24 estados, porque nessa época desse mapa não tinha nem Mato Grosso do Sul, nem o estado do Tocantins. Já lá na letra B, na página 148, a gente tem assim, ó, observe abaixo a bandeira do Brasil usada nesse período. Quantas estrelas há nela? Então, pessoal, vamos contar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 estrelas, que simbolizavam os 24 estados da época. Na letra C, coloque o seu mapa político em transparência sobre o mapa que apresenta a divisão política do Brasil entre 1942 e 77. Responda. Quais unidades federativas atuais não estavam no mapa do Brasil nesse período? Então, pessoal, hoje nós temos o estado do Mato Grosso do Sul e o estado do Tocantins, mas naquela época não existia. Então, nós vamos colocar Mato Grosso do Sul e Tocantins. Já no exercício 2 da página 149, nós temos o Mato Grosso do Sul, mas ainda não temos o estado do Tocantins, que foi o último estado brasileiro a ser criado. Então, está vendo? O estado de Tocantins não existe ainda, é tudo Goiás. Então,
Observe o mapa entre 77 e 88 para responder a questão. Quantas unidades federativas há nesse mapa? 25, porque ainda não temos o estado do Tocantins. Veja a imagem a seguir. Quantas estrelas há na bandeira do Brasil usada nesse período? 25. Então coloque 25 aí. Depois, observe o mapa do Brasil após 1988 e responda as questões. Exercício 3, na página 151. Quantas unidades federativas há nesse mapa? Daí já temos o mapa atual do Brasil. 26 estados. Na bandeira, na letra B, na página 152, 26 estrelas. Cada estrela representa o estado. Na 4, reflita sobre a relação entre o número de unidades federativas do Brasil e o número de estrelas da nossa bandeira. Em seguida, responda. O que as estrelas representam? Cada estrela representa um estado brasileiro. O que acontecerá com as estrelas da bandeira nacional se for criado um novo estado Brasil? Aumentará. Se fizerem uma divisão, o último estado que eles queriam dividir era o estado do Pará. O governo achava que o estado, por ser muito grande, deveria ter uma divisão para ficar melhor o seu gerenciamento. Então, o governo brasileiro ele queria criar, além do estado do Pará já existente, o governo brasileiro ele queria, agora recentemente, criar o estado de Tapajós e Carajás, lá no Pará. Então, dividiria o estado do Pará em 3 partes. Uma parte continuaria sendo Pará, outra Carajás e a outra parte Tapajós. Mas teve um plebiscito e a população do Pará votou para que não ocorresse essa divisão territorial do estado. Mas se no futuro surgir a necessidade de uma divisão para melhor organizar um estado, então mais estrelas serão colocadas aí na nossa bandeira. Então cada estrela simboliza um estado brasileiro. Então, galerinha do 4º ano, por hoje é só. Nós nos encontramos na próxima aula, na próxima quinta-feira. Então estudem certinho, se cuidem e um abração.